Hoje nós vamos começar com este verso, que vai dar o tom do nosso último estudo. Diz assim, Marcos capítulo 1, no verso 23. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Esses dois elementos não parecem pertencer à mesma frase, sinagoga e espírito imundo. Por quê? Porque, como nós vimos durante todo o nosso ensino, a questão era, no acampamento havia pureza. Os puros pertenciam à congregação de Deus, poderiam participar das cerimônias. Aquilo que era impuro era deixado de fora, fora do acampamento, indo para o deserto. Então, sinagoga, por esse sentimento, por esse conceito, seria o lugar da pureza. E a imundície, o espírito imundo, seria para fora da sinagoga, né? Estaria colocado de lado, né? Teria sido expulso da presença de Deus. Então, tudo que é puro ficaria junto na comunidade, na sinagoga, e tudo que é impuro estaria fora. Mas nesse verso a gente vê uma presença da imundície dentro da santidade. Essa é uma correlação e uma crítica e nos invoca um processo de reflexão. Por que que o imundo estava dentro da sinagoga? Para que a gente possa compreender isso, nós vamos primeiro fazer algumas conceituações de significado e reflexões do surgimento da própria sinagoga. E nós vamos começar resgatando um conceito que a gente falou na aula passada, que era: você já percebeu que os ídolos, que era um combate intenso no Antigo Testamento, onde os profetas se debruçavam para combater a idolatria, que era algo que perturbava o povo de Deus, já não existe no Novo Testamento? Eu citei essa reflexão na aula passada porque tinha a ver com essa última aula. Então, você não percebe Jesus se debruçando em falar contra os ídolos, os apóstolos preocupados em combater isso, como se isso fosse um problema social da época? Você não vê eles preocupados com os ídolos romanos, nem com os ídolos gregos? É como se essa situação fosse resolvida. É como se o povo já tivesse compreendido aquela verdade que eu falei com vocês, uma verdade simples. E a explicação seria bem simples. O povo não se era seduzido mais pelos ídolos porque ele compreendeu que os ídolos não são nada. E essa é uma grande revelação bíblica ao longo dos ensinos dos profetas. Os ídolos são inúteis, são apenas madeira, pau, pedra. Eles não têm poder espiritual, eles não são deuses. Embora esse tema dos ídolos seja altamente correlacionado com os espíritos imundos, existe uma verdade bíblica que diz: o ídolo não é nada. E olha, por que eu estou citando novamente os ídolos? Porque isso tem a ver com o surgimento da sinagoga e a gente vai, a partir desse surgimento, entender essa ideia do espírito imundo dentro da sinagoga. Tá certo? Veja, eu vou ler com vocês alguns versos para a gente relembrar esse ensino, que às vezes eu estou falando com vocês, a Bíblia diz que os ídolos não são nada, mas nem estou lendo algum verso para ficar fixo na sua mente. Eu vou ler esse verso e a gente vai relembrar esse conceito. Isaías 44, no verso 9. Todos que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas, os seus seguidores, nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Pois os artesãos não passam de homens. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Um coração iludido o desvia. Só fazer essa pontuação que eu quero ler outro verso ainda com você. Um coração iludido é incapaz de perceber que o ídolo não é nada porque ele está iludido. O ídolo é o reflexo dos seus desejos,
da sua vontade. Quando ele busca o ídolo, ele está buscando a si mesmo, ele está buscando como resolver os seus problemas. E se aquele ídolo é reflexo daquilo que eu quero, então eu adoro e me ajoelho a ele. Mas esse coração está tão iludido que não percebe que está se ajoelhando para um pedaço de madeira, um pedaço de pau, que é feito por homens que não têm poder espiritual nenhum, nem são deuses. Veja só, Isaías 41, no verso 22. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Faça alguma coisa, seja boa ou má, para que nos rendemos cheios de temor. Mas vejam só, vocês não são nada e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Peça para esse ídolo fazer alguma coisa, boa ou ruim, para que a gente se encha de temor e adore a ele. Ele não faz nada. Parece muito aquele desafio de Elias e os 400 profetas de Baal. Quando ele chegou, botou o altar e disse o seguinte: peçam para Baal fazer descer fogo do céu. Se Baal fizer descer fogo, ele é Deus. Agora eu vou fazer também a mesma oração e vocês vão ver que o Deus de Israel vai fazer descer fogo nesse altar. E os profetas de Baal ficavam gritando, se chicoteando durante o dia inteiro. E o próprio Elias zombava disso, dizendo: grite mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo. O irmão sabe que não aconteceu nada e Elias foi lá e ainda botou água em cima para mostrar que o poder de Deus desafiava qualquer coerência e lógica. E aí fez o altar pegar fogo e pegou fogo em tudo ali em volta também. A questão é, na compreensão do povo de Deus, Baal não era nada. Não poderia fazer nem algo de bom, nem algo de ruim. Poderia até se desafiar. Manda fazer descer fogo no céu. Faça alguma maravilha para que a gente se enche de temor. E não fazia. Essa é a compreensão que está em Jeremias, em todos os profetas, Abacuque. Em todos os profetas você vai ver alguma menção disso e um combate muito firme sobre isso. Então, a gente pode chegar nessa conclusão. Por que que não existe ídolos no Novo Testamento? Não existe esse cuidado, esse alerta, esse combate, essa presença. Porque o povo entendeu que os ídolos não são nada, que só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Seria a explicação simples. No entanto, uma explicação simples não nos dá a exata profundidade da compreensão desse conceito. Por quê? Porque há de convir comigo, meu amigo, se é algo tão simples, se é algo tão inútil, por que que se falava tanto disso? Se é algo tão simples, se é algo tão inútil, por que que o povo era tão seduzido e caía tanto nas garras dos ídolos? E por que que esses ídolos acabaram por destruir a própria nação de Israel, como no período do exílio? Destruindo tudo. Se eles eram tão sem poder, não é coerente com as páginas bíblicas a gente perceber a imensa destruição que eles causavam. O que a gente não está enxergando? E aí eu vou voltar com vocês para a aula 3, que a gente deve muitas vezes tirar a capa do símbolo, a capa dos ídolos, do pedaço de pau, do pedaço de madeira e perceber o discurso, a cultura, a ideologia que está em volta de todo esse processo. Porque isso sim causa uma destruição grande. Foi quando, por exemplo, na terceira aula eu falei para vocês que esqueça o fato da serpente ser um animal selvagem que estava falando no Éden e presta atenção no discurso da sedução que essa imagem carrega. Que o discurso destrói a pessoa. Então, o que acontecia? O coração obstinado humano quer o que ele quer. Ele é obstinado, ele é caído. Vem um ídolo oferecendo os desejos do seu coração. Ao mesmo tempo, vem todo o discurso demoníaco por trás, que influencia as pessoas, dizendo: você não precisa servir esse Deus que te limita. Você não precisa ficar nessa nação pequena, sem força, sem expressão. Olha os nossos impérios, olha a nossa força, olha o que nós conquistamos através dos ídolos. Nossos ídolos são muito mais fortes. E aí eles ficavam seduzindo o povo de Deus com discursos de
destrua a ordem de Deus e venha servir a Baal, venha servir os nossos deuses, que vocês terão prosperidade. E o coração do homem doido para se libertar de Deus, para ser o seu próprio Senhor, né? Para fazer o que ele quer. Esse discurso minava a identidade que era a origem, filhos de Abraão, Jacó, Isaac, o Deus dos seus patriarcas, aquilo que mantinha eles unidos, porque agora eles estavam buscando outra cultura que tinha outras origens. Destruía os valores, as leis, destruía aquilo que deixava a nação consciente de quem ela era, na luta que ela tinha, no Deus que ela preservava, na unidade que fazia eles serem, que dava liga ao povo. A partir do momento onde você começa a introduzir outro Deus, você introduz outros conjuntos de valores, outra origem, outra história, e daqui a pouco o povo ia se dispersando. E aquela cultura ia invadindo, e daqui a pouco não se identificava mais quem era o povo de Israel. A gente acha que todo esse processo é um processo de juízo de Deus, né? De que Deus, se vocês forem para lá, se vocês forem adorar outros deuses, então não vou proteger vocês e vocês vão perder a terra. Mas dá para pensar isso de forma mais natural. Ora, eles eram um povo pequeno, sem muita expressão. A partir do momento que aquele povo perde a sua identidade, eles vão sendo absorvidos pelos povos vizinhos que eram muito maiores. E muitas vezes muito mais fortes. E ainda assim ainda tem aliança, que Deus disse, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar prosperidade a vocês se vocês manterem a aliança. Então, isso é o verdadeiro poder dos ídolos. Poder destrutivo dos ídolos. É entrando na nossa vida, não é o ajoelhar do pedaço de pau, não é o poder espiritual. É nos fazer nos desviar do verdadeiro Deus, e isso vai consumindo e destruindo, e como eu falei na aula também terceira, vai nos levando a um deserto, vai nos levando para a destruição. Aí agora eu quero ler com vocês alguns versos bíblicos para mostrar essa destruição dos ídolos. Jeremias capítulo 2, no verso 11. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, fizeram seus próprios ídolos, cisternas rachadas que não retêm água, que não têm poder espiritual. Acaso é Israel escravo? Escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra elas? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Acaso Israel era escravo das outras nações? Ela era uma nação independente, era uma nação forte. Mas por buscar esses ídolos, essas cisternas rachadas que eles mesmos cavaram com as suas mãos, religiões inventadas, se tornaram escravos desses leões à sua volta, dessas outras nações. E quiçá também desses outros demônios. Não tem aquele verso que diz que o leão está rugindo em volta de quem possa tragar? Diz assim outro verso, Jeremias capítulo 9, no verso 12. Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto. Veja só a simbologia do deserto que eu trabalhei com vocês na aula 3. Pelo qual ninguém passa. O Senhor disse, foi porque abandonaram a minha lei. Olha só como os ídolos, que são também correlacionados aos demônios, entrando na terra, faz com que os valores sejam abandonados. E a própria lei, a própria ordem é contaminada. Que estabeleci diante deles. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, aí onde está o foco de todo o processo da idolatria? Seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás de quem? Dos ídolos, dos Baalins, como seus antepassados lhes ensinaram. A sedução do discurso da serpente, aula 3, foi tão forte, foi tão evidente, foi tão eficiente, que as 10 tribos do Reino do Norte foram praticamente extintas, levadas, absorvidas, espalhadas.
E Jerusalém, Judá, nos últimos tempos, estava tão tomada pelos ídolos, tão tomada, na época de Manassés, que era um dos reis que praticava muito o sacrifício de crianças a Moloque. Tinha os ídolos tudo dentro do templo, do Santo dos Santos. A coisa foi tão forte que por 50 anos se esqueceu até quem era o Deus de Israel. Se esqueceu até o que era aliança. Não se tinha nem mais a Torá para ler. Os sacerdotes não sabiam nem mais o que era aquilo. Tanto que o rei que sucedeu Manassés, o Josias, numa reforma do templo, descobriu a Torá de novo. Veja só que por um tempo o povo de Deus na Bíblia nem conhecia mais o Deus de Israel. De tão corrompido, de tanta coisa que entrou no meio deles. Olha o poder destrutivo dos ídolos. E mesmo no começo do exílio babilônico, quando veio, né, por meio de um juízo de Deus, a Babilônia invadiu Judá, o profeta Ezequiel, no capítulo 8, nos mostra que, em uma visão, a total degradação da nação com os ídolos ainda estava muito presente. Os sacerdotes adorando a um deus egípcio, cheio de criaturas imundas dentro do templo. Criaturas imundas dando aquele sentido, né, de demônios. Sobre a nossa explicação, né, dos animais selvagens, criaturas imundas, e até de deuses egípcios também. Um ídolo na frente da entrada da nação. Então, assim, uma coisa totalmente corrompida. Aí eu faço novamente aquela pergunta do início. O amigo está me acompanhando. Eu tive gripado esses dias, por isso que minha voz está mais calma hoje. E aí eu fico mais calmo também. Mas o amigo está me acompanhando aqui, que a gente está fazendo uma construção para compreender como e por quê e o que aconteceu entre as páginas do Antigo Testamento e o Novo Testamento, que fez com que essa consumição pelos ídolos praticamente deixasse de existir. Por que então esses ídolos não estão presentes no Novo Testamento? O que aconteceu? E a gente vai começar então a responder essa pergunta a partir de 2 versos bíblicos. Diz assim, Jeremias capítulo 10, no verso 11. Digam-lhes isto, estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Sofonias capítulo 2, no verso 11. O Senhor será terrível com eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Às vezes a gente não percebe lendo as páginas do Antigo Testamento, porque está tão focado na história do povo de Deus, que quando se fala muito sobre o juízo babilônico, pensa que é algo muito localizado para as questões envolvendo a aliança e o povo de Deus e os seus pecados. Mas quando Deus fez esse processo de trazer o juízo sobre Judá e Jerusalém, ele não estava fazendo só isso. Se a gente perceber alguns ensinos dos profetas e como eles profetizavam também para outras nações, você vai ver Jeremias, tem muitas profecias para os povos vizinhos. Deus estava fazendo uma mudança geral naquele tabuleiro. Talvez estava até fazendo um processo de terra arrasada. Estava limpa, estava balançando o tabuleiro, tirando as peças do lugar e trazendo novos jogadores. E o que aconteceu? Praticamente Deus disse assim, acabou a brincadeira. Eu vou eliminar todos esses deuses que existem aqui na antiguidade, vou recomeçar o tabuleiro, né, todinho, e aí outros jogadores vão entrar. O que eu vou fazer? Moloque. Nunca mais vai se ouvir falar desse rapaz. Tira ele. Baal. Ninguém mais adora Baal. Bota esse Baal pra lá. Não quero... Astarote. Ih, rapaz, acaba com esse pessoal da Astarote aí também. A invasão dos assírios e depois da Babilônia, depois dos persas, dos gregos até os romanos, acabou com todo esse pessoal do Antigo Testamento mais antigo, né, anterior ao exílio. E aí você percebe, então todo esse pessoal que seduzia o povo de Deus desapareceu, o juízo de Deus veio para o povo de Deus, mas também veio para essa galera todinha. Deus não deixou um ídolo em pé,
É verdade. E a gente aprende algumas coisas com isso. Primeiro, que o povo de Deus prevaleceu. Embora todos esses ídolos tivessem desaparecido, o povo de Deus, nas figuras dos remanescentes, permaneceu, porque também havia profecias dizendo que Deus ia deixar uma pequena porção do povo, e esse povo iria repovoar Jerusalém novamente e até daria origem ao Messias e ao reino de Deus futuro. E aí, então, a gente percebe que o juízo de Deus nunca destrói totalmente o seu próprio povo. Ele sempre é um processo de purificação, onde aqueles idólatras, onde aquele pessoal que nem mais é do povo, mas está lá no meio, onde aquele pessoal que não quer nada, que não tem a identidade de Deus, acaba se perdendo para as nações, se tornando assírios, babilônicos e outras coisas. E o povo de Deus, que é povo de Deus verdadeiro, acaba se juntando, se unindo, se fortalecendo e dali cresce novamente. Então, o juízo, na perspectiva de Deus, é um processo de disciplina e de purificação, onde aquilo que é ruim vai embora e aquilo que é bom é preservado. É tipo botar o ouro no fogo, né? O ouro bruto no fogo, ele vai esquentando, a impureza sobe, o pessoal tira a impureza, sobe só o ouro puro. Então, você coloca o povo de Deus no fogo, quem vai embora, quem se perde, é quem já não era mesmo do povo. Né? Não diz a palavra de Deus? Saíram de nós porque não eram dos nossos. Então, esse processo de juízo, assim, os demônios e os ídolos, eles seduzem o povo de Deus, eles testam, eles criam armadilhas, e eles levam o povo até um processo de juízo. Mas quando você acha que eles venceram, isso também faz parte da terceira aula. A terceira aula foi fantástica, né? Quando você acha que o demônio venceu, quem é destruído é os ídolos. Quem é destruído são eles mesmos. Eles mesmos acabam porque Deus traz o juízo sobre eles. Mas o povo de Deus é purificado, prevalece e fica mais forte. Aí quando você acha que o demônio venceu, é na verdade quando o povo de Deus é purificado e fica mais forte ainda para lutar contra eles. Então, nesse processo, o povo de Deus ficou mais firme. Também demonstra, tudo isso que eu falei com vocês, que os ídolos não têm poder para se manter a si mesmo. Porque se eles fossem deuses, teriam permanecido. Como não são, são apenas máscaras do coração obstinado humano e também máscara dos demônios, eles acabam perecendo, desaparecendo. Só Deus, o verdadeiro, preserva o seu povo, mesmo que seja uma quantidade menor. Nesse período aí do exílio, onde vêm os remanescentes, começa a surgir então a sinagoga. Quando o povo de Deus foi levado escravizado para a Babilônia, lá não tinha mais o templo, né, para fazer os rituais no templo, os sacrifícios. E o povo, né, sem ter a sua terra, sem ter seus instrumentos de adoração, precisava ter uma nova maneira de se relacionar em comunidade com Deus. E eles desenvolveram então as sinagogas, que eram um espaço de leitura da palavra, de aprendizado, de crescimento, de reunião. E também foi por começar a compreender de que, olha, nós estamos aqui vivendo esse exílio porque nós pecamos, porque nós fomos idólatras. E essa compreensão do deserto, da purificação do juízo, veio forte. Eles entenderam, rapaz, a gente não pode mais pecar. A gente não pode mais viver essa idolatria. Se a gente quer viver a restauração de Deus como os remanescentes, nós precisamos ser fiéis, isso é a palavra de Deus. E houve então todo um novo compromisso com a palavra de Deus que não havia antes. Então agora tinha a sinagoga e um compromisso renovado em não se desviar da palavra para que não aconteça novamente aquilo que aconteceu, que foi o exílio. E quando eles retornaram, né, para Jerusalém, veio então o Esdras, né, fazendo tudo, e o próprio Neemias e Esdras fizeram toda uma renovação espiritual, leram a lei para todo o povo, fizeram assim, nós vamos fazer certo agora. Então as sinagogas surgiram como espaço onde se tornou uma rotina integrada no povo para ser instruídos em Jeremias, Ezequiel, Isaías,
todos esses profetas que falavam contra a idolatria, repetindo na cabeça do povo toda hora. Assim, olha, não caia na idolatria. Essa idolatria são deuses inúteis. Busca o Deus único, o Deus verdadeiro. Sabe qual era um dos versos mais proclamados nas sinagogas? Era este de Deuteronômio capítulo 6, no verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Meditação na palavra, nas verdades da palavra. Deus, o único Senhor, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Coloque o seu coração direcionado ao Deus único. Esse sentimento renovado sobre a palavra, essa rotina entronizada no centro do povo, fez com que esse povo se blindasse contra a sedução dos ídolos, contra o discurso da serpente. Por isso que no Novo Testamento você não percebe mais os ídolos. Foi um grande papel da presença da sinagoga. Olha só onde eu estou chegando com vocês. E como é que a gente percebe esse contraste do espírito imundo dentro da sinagoga. Agora, ainda existe alguma coisa entre esse período da sinagoga e o Novo Testamento que a gente pode conversar sobre essa questão dos espíritos imundos. Porque uma vez que o povo se blindou contra os ídolos, e a gente sabe, pelo nosso ensino, que os espíritos imundos usavam a máscara da religião, dos ídolos, das culturas dos outros povos, para introduzir o seu discurso, para atacar o povo de Deus, para tornar esse povo de Deus imundo e habitar no coração imundo das pessoas que caíram. A gente sabe que o demônio usava desse discurso de sedução. Agora, com a renovação do compromisso do povo com a palavra, Satanás chegava lá com seu ídolozinho. Olha aqui, deixa eu te prometer alguma coisa com esse ídolo. O povo de Deus não caía mais. Estava blindado tanto porque passou pelo deserto. E às vezes, meu amigo, a gente só aprende algumas coisas depois que passa o vale, né? A gente poderia aprender na sinagoga sem precisar ir para o vale. Mas às vezes tem que ir para o vale para poder construir a sinagoga depois. Eu estou falando assim para um amigo, né? Às vezes você está aí brincando com fogo. Um dia você vai cair no deserto. Aí você vai aprender que deveria ter ficado com Deus. Mas aí já perdeu muita coisa na sua vida. Ou você pode evitar essa queda antes e já se relacionar com Deus e com a sua palavra para evitar com que Satanás consiga te seduzir com os ídolos. Então Satanás perdeu o poder. Os espíritos imundos perderam o poder de seduzir através dos ídolos. Mas Satanás não fica parado porque ele perdeu o poder. Ele inventa outra maneira de seduzir o povo. E de atacar o povo. Porque agora, sem poder seduzir, a estratégia de Satanás foi diferente. Ele pensou, se esse povo está tão apegado à palavra de Deus, e a palavra de Deus tem muitas, e a gente vê até pelo Novo Testamento, que a lei às vezes condena muito. Satanás pensou, se eu acusar esse povo na sua própria palavra, pode ser que eles fiquem vulneráveis, frágeis, se acham não merecedores da presença de Deus e acabem criando uma confusão, uma divisão, uma separação e faça eles perder essa unidade. Se dividir entre si. Posso fazê-los não acreditar, não terem fé, não se apegarem a Deus, porque eu vou dizer que Deus está com raiva deles. Eu vou dizer que eles eram um povo corrupto. Olha só a sua história. Olha só a Babilônia. Olha só o que você viveu. Você é um povo miserável. Você não merece Deus. Olha só todas essas leis. Vocês não conseguem cumprir nada disso. Vocês são um povo imundo. E povo imundo é para mim, é para Satanás. Então Satanás é revelado então a partir do exílio como o acusador. E um texto fortíssimo, né, de Zacarias, capítulo 3, nos mostra esse processo de Satanás acusando o povo. E agora, sem a máscara do ídolo.
Percebe que o texto bíblico deixou de falar de ídolo e agora fala, com o aprendizado do povo a partir do exílio, fala diretamente da entidade espiritual. Não era Baal que estava me acusando, não era Astarote, era o próprio Satanás, que agora, sem a máscara do ídolo, se posicionava como se fosse um tribunal e usava a própria palavra, porque era importante para nós, e Satanás usa o que é importante para nós, para fazer um processo de acusação. Diz assim, Zacarias capítulo 3, no verso 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça. Coloque um turbante nele. E o vestiram enquanto o anjo do Senhor o observava. O povo estava com as vestes impuras, porque a sua história mostrava. É um povo que caiu na idolatria, que pecou, que foi para o exílio porque era pecador. Então não há aqui uma desculpa para dizer, não, o povo é santinho, o povo é maravilhoso. O povo estava na figura do sacerdote Josué, sumo sacerdote, impuro. E por estar impuro, não poderia estar na presença de Deus e Satanás poderia ter a tal da legalidade sobre eles. Mas o anjo que, quando se fala assim, o anjo do Senhor, esse é um conceito que muitas vezes eu concordo assim, uns 60%, 70%, até, não sei, dependendo do texto, parece muito. Os estudiosos dizem que é a presença do próprio Cristo no Antigo Testamento na figura desse anjo do Senhor. Porque esse anjo é um anjo especial que muitas vezes falava em nome do próprio Deus, falava como se fosse Deus falando. E muitas vezes é considerado, essa era a presença do Messias nas páginas do Antigo Testamento. E aqui você percebe o que é que esse anjo especial, esse anjo do Senhor, está fazendo, está repreendendo Satanás, mas não repreendendo porque diz que Josué já está limpo, já é maravilhoso. Não, porque ele está purificando o próprio Josué. Disse, esse servo do Senhor já saiu do fogo, já saiu da purificação. Vamos fazer o seguinte, troque as roupas dele, tire as roupas imundas, lave esse cidadão no sangue do cordeiro, né? Coloque vestes novas, coloque o turbante novo. E esse homem agora vai viver em santificação, porque Deus já aprovou depois que ele passou pelo juízo. Mas perceba, há um ataque de acusação direta usando a palavra, aparece até o deserto lá com Jesus. Na palavra está escrito assim, porque Satanás agora, quando a sedução dos ídolos não funciona mais, ele ataca diretamente naquilo que você está apegado, que é a palavra de Deus. E tenta usar da própria palavra para te tirar do centro. Então ele tenta acusar, mas aí o anjo diz, que o Senhor te repreenda, porque o Senhor escolheu Israel. Agora, deixa eu fazer uma pequena aplicação na sua vida. Às vezes, quando você está lambuzado na imundícia, você não sente muita culpa. Porque você está lá, porque você acha que ali é onde você deve estar, o seu coração está desejando aquilo. Você não sente muita culpa, até porque o Satanás não está nem aí para te acusar. Ele está tendo sucesso e vitória com a sedução. Sedução que você nem percebe que é sedução. Você está envolto com esses ídolos novos, esses poderes novos, todos invadindo o seu desejo do coração, você querendo eles, e Satanás está ganhando. Você não precisa nem fazer muito esforço. Mas quando você percebe o deserto, que a sua vida está se transformando, começa a querer se apegar em Deus, você começa a desprezar os elementos da sedução e começa a buscar a palavra de Deus e o caminho que Deus tem para você, não é isso? O processo de conversão todinho é esse, de restauração. Mas nessa hora que você se apega à palavra,
vem a consciência de todos os pecados que você cometeu. E essa consciência, a tristeza que leva ao arrependimento e à salvação, como diz Paulo, é a tristeza saudável. Mas no meio dessa tristeza saudável, há uma tristeza ruim, que é o remorso que leva ao suicídio de Judas. Satanás se aproveita dessa tristeza ruim para dizer: quem é você para querer Deus? Quem é você? Olha onde você estava, olha o que você fazia, olha as suas ações. Deus nunca vai receber uma pessoa imunda como você. Então, ele vai, uma vez que você teve consciência dos seus pecados, o trabalho satânico é dizer que você não tem salvação. Mas Cristo chega em nossa vida para dizer: mas o Senhor escolheu essa pessoa. Mas essa pessoa é querida e amada por Deus. Mas Deus já perdoou os seus pecados e está agora dando vestes novas para essa pessoa. Por isso, o Senhor te repreenda, Satanás. E às vezes na nossa mente, você está vivendo uma batalha espiritual. Você está aqui, ó, meu Deus, eu não mereço, eu não sou santo o suficiente como você desejaria que eu fosse, eu não sou o filho que você gostaria que eu fosse. E Satanás, se aproveitando dessa culpa, ele começa a te detonar e dizer: eu quero entrar na tua vida, eu quero destruir você, porque você não merece nada, você não é ninguém, eu tenho autoridade, eu vou entrar, vou destruir sua casa, sua família, eu estou oprimindo você. Você começa a acreditar nesse discurso da acusação e começa até a ver visagens na sua casa, achar que o Satanás está derrubando você em todos os lugares, porque você está acreditando na acusação de que você é um miserável e não tem proteção nenhuma. E não é o seu mérito, não é as suas próprias ações que lhe protegem, é o fato de que o Senhor está lhe protegendo agora. Que seu contrato está na mão de Deus, que o seu nome está escrito nos céus. Então, nessa hora, quando Satanás lhe acusar, deixa eu lhe dar uma dica. Diga para Satanás assim: o Senhor te repreenda. Satanás, conversa com Deus. Eu não tenho mais autoridade sobre a minha vida, não. Meu contrato está com Deus. O que tu tenta falar ou deixar para falar, fala lá com Deus, porque eu estou debaixo do sangue de Cristo. Se eu tenho pecado ou não tenho pecado, isso não te interessa. Por quê? Porque é Deus que está sobre a minha vida. Deus é o meu Senhor. O Espírito Santo habita em mim. Eu vivo em santificação. Jesus Cristo me salvou. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam e que temem o seu nome. Daqui, os anjos de Deus estão ao redor. Satanás, vai pastar, Satanás. Vai lá para quem te escuta. E aí você resiste a Satanás e ele fugirá de vós. Então, qual é o processo? Coloque toda a sua ansiedade para Deus, para que vocês possam não abrir brechas e ser vulneráveis a esse leão que está rugindo em volta de você. Eu estou citando um verso bíblico que diz assim, 1 Pedro capítulo 5, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Continuando a nossa explicação sobre a sinagoga e sobre esse período que vai chegando do Novo Testamento, embora nossos conceitos sejam mais todos completos com a presença de Cristo, aquele povo ainda não tinha a presença do Messias e a ideia firme desse anjo limpando o seu coração e a sua mente, né? Deixando anjo do Senhor. Por quê? Porque isso eram visões proféticas. Elas tanto apontavam para uma realidade presente, quanto apontavam para uma realidade da purificação de Cristo futura. E o que de certa forma nós estamos falando é que naquela época se esperava que o Messias ia fazer a limpeza completa da imundície no meio do povo e expulsar todo o restante dos espíritos imundos que tinham no meio deles. Que essa era a presença do anjo do Senhor, do Messias, né? Do Filho do Homem, como diz também os escritos de Daniel, e todos os títulos messiânicos que ele tinha.
Então, embora se entendia que essa esperança renovada lhes deixava mais puros e santos, mediante o que era a história do povo no passado, eles esperavam ainda uma manifestação do Messias e do reino de Deus para expulsar todo o resto de imundícia para fora. Um dos versos interessantes diz assim, Zacarias capítulo 13, no verso 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel o nome dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção agora. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Essa é a profecia, esse é o quadro que está desembocando agora no Novo Testamento. Naquele dia, eu vou purificá-los do pecado e da impureza. Israel não vai saber mais esses ídolos, esse nome dos ídolos. E até vou expulsar os espíritos imundos. É a purificação da imundície geral no coração, na vida, no centro do povo de Deus, naquele dia, no dia do Senhor, na vinda do Messias. Então, nós estamos prontos para retornar ao nosso verso que deu origem a toda a nossa reflexão, aquele primeiro verso. Compreendendo que a presença do Messias vem para expulsar os espíritos imundos que tem no meio do povo. Não foi isso que a gente leu? Naquele dia, ele vai expulsar os espíritos imundos. Então, a expulsão de espíritos imundos é uma profecia messiânica. Jesus tinha que expulsar os espíritos imundos como sinal da sua messianidade, como sinal da presença do Messias no meio deles. E agora vamos voltar para aquele texto. Diz assim, Marcos capítulo 1, no verso 23. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Como eu falei, existe uma crise aqui. A sinagoga era esse local de renovação, onde a palavra de Deus tornou o centro de edificação de comunidade, de ler os ensinos que ensinam que a idolatria foi algo pernicioso, ruim, de fortalecer sua identidade, de ficar puro. E o espírito imundo é aquilo que é imundo, aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é queda, que é pecador, que é horrível, que é tudo aquilo que não pertencia ao acampamento, que deveria estar no deserto. No entanto, o imundo estava dentro da sinagoga. O imundo estava dentro do puro. O impuro estava dentro do puro. Isso é uma crise. Isso é algo que eu chamaria de anacrônico. Felipe, o que é anacrônico? É quando algo de um período anterior, ou de um período histórico diferente, está presente naquela hora. É algo que não pertence àquele ambiente, está naquele ambiente. Se você está andando pela Avenida Paulista, cheio de carros modernos, carros elétricos, e você vê uma carruagem com pessoas dentro, com os cavalinhos andando, uns homens de chapéu, daquele chapéu grande, você diz, olha aquela carruagem de 1800 e tanto, não tem nada a ver com o período atual, ela é um anacronismo ali que está acontecendo. Então tem anacronismo nos discursos em todos os lugares. Com a renovada disposição do povo de não cair na idolatria, e isso não ser mais algo, você vê que não tem no povo de Deus o apego a Júpiter, a Ártemis, não tem mais esse apego do povo de Deus aos ídolos romanos, nem nada disso. De onde estava vindo essa impureza? Porque a impureza do Antigo Testamento era questão muito de envolvimento com os outros povos e a idolatria. E agora o espírito imundo estava dentro da sinagoga, mas eles eram puros em relação aos ídolos. Eles não estavam mais... o sacerdote Josué, aquela profecia, tinha sido recebido vestes brancas. Eles estavam com a consciência de terem sido purificados e não queriam mais cair. Queriam ser um povo fiel, a qual Deus preservaria no meio dessa Babilônia, que era o Império Romano. E os fariseus mesmo diziam, se a gente vivesse na época dos profetas lá, a gente não teria participado do seu assassinato.
Porque a gente é um povo de uma compreensão renovada que o povo dos antigos não tinham. Então, não é para ter imundice no meio da gente. No entanto, está lá um testemunho de um espírito imundo no meio da sinagoga. De onde está vindo essa imundice? Não é dos ídolos. De onde é? Então, por quê? A presença do espírito imundo comunica alguma coisa para a gente no meio da sinagoga. Não é só... Quando a gente lê o texto bíblico, a gente diz assim, ah lá, o demônio apareceu como aparece nas igrejas aqui e tal, não sei o quê. Mas é para você fazer essa reflexão. Os fariseus se entendiam como puros, como santos, e tudo que era ruim eles botavam para fora da comunidade. Então eles, os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os samaritanos, todo mundo que não era, tinha algum tipo de impureza, eles colocavam para fora da sinagoga e do convívio mesmo. Não sente com os pecadores, não deixa aquela mulher tocar nos seus pés, Jesus. Se a mulher adulterou, tem que ser apedrejada, bota para fora. Aqui é pureza. A gente lava as mãos, a gente não sei o quê, faz todo o processo de purificação. O espírito imundo dentro da sinagoga indicava que havia imundície dentro da sinagoga, dessa pureza que eles proclamavam. É um testemunho gráfico, real, de uma imundície que estava escondida. Embora não adorasse os ídolos, havia uma imundície. Onde ela estava? A gente vai trabalhar esse conceito a partir de João, capítulo 8. Eu vou ler alguns versos de João, capítulo 8. Vou voltar para ele em algum momento, para você identificar no discurso de Jesus com esse pessoal aonde estava a impureza. Diz assim, João, capítulo 8, no verso 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Como vimos, nessa época eles tinham essa identidade muito firme. Nós somos filhos de Abraão, não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. O trabalho da sinagoga foi muito forte e eles estavam realmente com... Você não vê esses discursos tão firmes no Antigo Testamento antes do exílio. O povo proclamando, nós somos filhos de Abraão, não somos filhos ilegítimos. Então é muito forte o sentimento da identidade. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo fala, eu sou a palavra encarnada, a exata expressão de Deus, aquilo que a palavra revelava, né, prometia, a expressão da essência do que Deus queria dizer, da vontade de Deus, e vocês que estão proclamando isso tudo, não me recebem, não me escutam, não falam comigo. E mais, eu estou revelando que no coração de vocês há um desejo de assassinato. Vocês procuram matar-me. Então no coração tinha um desejo de assassinato, mas na boca dizia que era filhos de Abraão. E na prática não faziam as obras que Abraão fez e não recebiam Jesus. E isso é o princípio daquilo que a Bíblia vai falar durante todas as páginas do Novo Testamento, da hipocrisia. A minha palavra está desconectada das minhas ações e de quem eu sou de verdade. Na minha palavra eu digo que eu sou de Deus, mas no meu coração eu quero matar a Deus. Nas minhas palavras eu digo que sou filho de Abraão, mas as minhas obras não são as obras que Abraão fez. Vamos ler mais um pouquinho, diz assim, João 8, no verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
Vocês não são filhos de Abraão. As obras de vocês denunciam que há outra entidade, há outra essência no coração de vocês. Sabe o que elas estão revelando? Que vocês mentem. E sabe quem é o pai da mentira? Satanás. Vocês vivem uma vida de hipocrisia. Vocês têm desejos de morte e de assassinato no coração de vocês. Então vocês são filhos do diabo. Jesus está revelando de uma certa forma que você não precisa se ajoelhar para um ídolo, se contaminar com algum tipo de outra ritual, outra religião, para você estar imundo. Você pode estar imundo no coração, os seus pensamentos. Cristo sempre fazia isso, né? Trazia a fé para dentro do coração. A pessoa dizia, né? Eu não sou adúltero, nunca adulterei. Jesus falava, mas se na sua consciência, no seu coração, você fica desejando outras mulheres, você já adulterou. Então Jesus está dizendo, embora vocês aqui fora não se ajoelhem para um ídolo, o coração de vocês está totalmente tomado por esses ídolos. Na forma da essência do que Satanás sempre proclamou que é mentira e o assassinato e a hipocrisia. Vocês não são verdadeiros em suas obras. Agora veja, Satanás se escondia atrás de ídolos de pau e de pedra. Quando ele não pôde mais se esconder atrás disso, ele começou a atacar diretamente. Mas ele descobriu outra forma de atacar o povo de Deus, se escondendo atrás da religião, da falso sentimento de santidade, da autojustificação, sendo que o cara é um pecador miserável, mas se achava justo pela forma de interpretar a lei e de se perceber no meio do povo, não tendo os pecados que poderiam manchar a imagem, sendo que o coração totalmente imundo. É isso que Jesus revela em Mateus capítulo 23, no verso 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Sabe que no Antigo Testamento, o local do cemitério, a gente até conversou sobre isso, era o local da imundície. E também era o local de alguns espíritos imundos, né? Tanto que a própria palavra vai mostrar o gadareno no meio dos cemitérios. Tem tudo que é imundo, tinha uma percepção de que ali existiria espíritos imundos. E o que Jesus está falando? Vocês são imundos. Mas estão pintados com cal por fora, pintado de uma forma bonita, sepulcros caiados, que parece que vocês são santos. Então a religião e a sinagoga na época de Jesus parecia muito purificada. Mas ela escondia a podridão do coração. Né? Vocês são sepulcros caiados, imundos. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície, por isso que é espírito imundo. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Os fariseus amavam os cargos de poder, de posição, de vaidade, adoravam ser adorados. Adoravam ser honrados, adoravam aparecer, orgulho, vaidade. Eram sectaristas, excluíam todo mundo, não se percebiam como pecadores, eram orgulhosos, amavam o dinheiro. Rapaz, se a gente for ler as páginas do Novo Testamento, a gente vai perceber que cada crítica de Jesus apontava para um problema de corrupção no coração desse pessoal. Devoravam a casa dos vulneráveis, das viúvas, com a pretensão de fazer orações. Usavam da religião para consumir os recursos das pessoas pobres. Sendo eles mesmos pecadores, julgavam os outros. Então, Jesus identificou isso no meio do povo. Isso serve de alerta para a gente, porque muitas vezes, como evangélicos, como cultura evangélica, nós temos a tendência de olhar o pecado fora da igreja. Na religião X, na religião Y. E a gente fica, olha, eles estão fazendo um ritual satânico ali. Eles estão fazendo uma reunião conversando com Satanás. Eles estão envolvidos com aquele tipo de coisa errada.
E aí ele está preocupado com coisas que estão lá fora, entendendo que a nossa sinagoga está purificada. Mas eu quero que você compreenda que o Satanás compreendeu como fazer a sua sedução de dentro da religião, usando a nosso sentimento de vaidade, de poder, de orgulho, e nos fazendo achar que nós somos santos, purificados, justos, e não nos percebemos como pecadores que só estamos na presença de Deus por causa da graça e da purificação que Cristo fez em nossa vida. Então passamos a recusar os outros porque nos achamos puros, expulsamos eles da nossa sinagoga e nem percebemos que ao fazer isso não estamos percebendo o nosso próprio pecado e nos reconhecendo também como pecadores e nos arrependendo e estando na presença de Deus. Por isso que Jesus Cristo fala, os publicanos e os pecadores estão entrando primeiro que vocês no reino de Deus, porque eles reconhecem a sua doença. Eu vim para os doentes. Essa autojustificação, esse orgulho impede que a palavra de Deus entre no nosso coração. Por que vocês não recebem minha palavra, como a gente leu em João 8? Reflexão é muito profunda. E quando Jesus chegava no meio da sinagoga, e os espíritos imundos até diziam, eu sei quem tu és, é o santo de Deus. E quando ele vinha com a sua purificação, porque Jesus é a pureza em estado máximo, né? E ele pregava, ele expunha a palavra, ele limpava a casa, como diz aquele texto, né? Se a casa for varrida e limpada, ele expulsa o demônio, que vai para lugares áridos. Então a purificação de Cristo, quando ele pregava, quando ele estava na sinagoga, mostrando a presença do Messias, alguns corações impuros, que eram verdadeiras habitações de demônios, eram purificados. Também podemos entender de outra forma. Ouviam a palavra, tinham a consciência da sua podridão, se convertiam e aquilo era arrancado deles. E por que os espíritos se manifestavam na sinagoga quando Jesus estava lá? Porque ele era a purificação que chegava e expulsava esses espíritos imundos. E aí a gente aprende algo interessante. Como é que eu revelo, como é que eu expulso os espíritos malignos no meio da igreja? Quando eu prego a verdadeira palavra de Jesus Cristo, prego o arrependimento, prego a convicção de pecado, prego que não é pelo mérito, que nós não somos justos, que nós necessitamos da graça de Deus. E prego esse arrependimento. E prego essa purificação. Quando eu não prego a palavra de Deus como ela deve ser, o demônio consegue se esconder. Quando eu não quebranto os corações, o demônio consegue se esconder. Mas quando eu falo toda a verdade, quando eu profetizo como o próprio Cristo na igreja, os espíritos imundos não conseguem mais ficar. Eles vão embora. Eles convertem os corações. Eles promovem a limpeza geral. Vamos retornar agora ao nosso texto base de Marcos e fazer uma aplicação geral. Vamos lá. Nós começamos essa série de estudos sobre espíritos imundos porque nós estamos numa série maior que é o estudo bíblico sobre o Evangelho de Marcos no capítulo 1. E a cada segmento que a gente foi batendo, a gente vai ampliando para outras passagens, outros elementos bíblicos. De forma que eu até conversei com vocês, que nós vamos acabar vendo a Bíblia toda nesse capítulo 1 de Marcos. Mas o que eu quero trazer para vocês agora é a passagem mesmo que está em Marcos e comentando ela de forma mais rápida, só para a gente dar aquele sentimento de que a gente passou por ela. Tá certo? Vamos lá. Marcos capítulo 1, no verso 21. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Sempre que queremos combater a religiosidade, falamos que Jesus Cristo
andava nos casamentos, andava pela cidade, pregava nas montanhas, no deserto, em todos os lugares, dizendo que não é só na igreja que você vai buscar a Deus, que buscar a Deus é algo que se faz na vida e no cotidiano e na rotina. Por isso, desapegue um pouco da igreja, né? Mas é preciso relembrar também que Jesus ia direitinho na igreja, ia lá no sábado, na sinagoga, entendia que ali era um lugar de ensino e praticava o ensino. A sinagoga foi muito importante para o povo de Deus no combate à idolatria. Foi isso que eu ensinei para vocês. Então, há algo de muito positivo na reunião dos santos, na reunião da igreja, naquela rotina de estudar a palavra de Deus, de estar junto, ouvindo o discurso do alto, a sabedoria do alto. É importante combater a hipocrisia, a idolatria, os falsos ensinos, os falsos enganos, mas não jogar a água suja da banheira junto com a criança. Vamos preservar o que é bom, vamos purificar o lugar, mas não vamos eliminá-lo da nossa vida, porque o pecado não está no local. O pecado está nas pessoas. E as pessoas pecadoras fazem pecado na casa, na montanha, no casamento e na sinagoga. Assim como o pecado, né, está na sinagoga, também está em todos os outros lugares. E a gente precisa aprender a purificar os lugares onde a gente está. E aprender com Jesus de que sinagoga é lugar de ensino. A nossa sinagoga é a igreja. Veja só, Marcos capítulo 1, no verso 22. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Nossa aula sobre Jesus, o mestre dos mestres, falou muito sobre essa autoridade e de como o discurso de Jesus era diferente das escolas Hillel e Shammai da época, ou como eles eram parecidos, mas como Jesus em determinado momento esticava tanto que chegava até o céu, até a presença de Deus e revelava a sua messianidade e perdoava pecados, que nenhuma das escolas conseguia compreender o seu ensino ou aceitar o seu ensino, porque teria que aceitar que ele era o Cristo. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe esse ensino com a autoridade, está intimamente ligado ao fato de que ele vai expulsar um espírito imundo aqui. Então, o que as pessoas estão reconhecendo que não é só a autoridade de ensino, mas é a autoridade espiritual. Jesus, ao falar, tinha uma autoridade diferenciada e uma autoridade espiritual diferenciada dos mestres da lei da época. Marcos capítulo 1, no verso 23. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Esse foi o princípio do nosso ensino total de hoje. Sinagoga era considerado o local onde a pureza estava. Lá fora estavam publicando os pecadores e as pessoas imundas, como os ensinos do Antigo Testamento, do acampamento e do deserto. Mas então percebemos que o imundo estava dentro da sinagoga. Esse imundo, ele percebe a presença do Santo de Deus, o Messias. E ele sabe pela profecia de Zacarias 13 que quando o Messias surgir, o tempo deles acabou. O tempo vai haver uma purificação. Então eles começam a dizer: sei quem tu és, ó, vai nos atormentar, por que nos atormenta, né? E aí a presença de Jesus faz com que ele se manifeste e Jesus começa o processo de expulsar eles no meio do povo, revelando a sua messianidade e revelando também que havia algo de ruim no meio daquele povo. Diz assim o próximo verso, Marcos capítulo 1, no verso 25. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O processo de revelação de Jesus Cristo como Messias deveria ser um processo realizado no tempo de Deus, no momento onde Jesus faria, através do seu ministério, e da forma como Deus gostaria que acontecesse. Se Jesus fosse revelado como Messias antes do tempo, ele seria sacrificado antes do tempo e a sua obra não poderia ser realizada como foi. Então isso não é um processo para ser guiado pelos demônios. Os demônios não participam desse processo. Local de demônio está calado, está expulso.
Então Jesus diz, rapaz, vocês não tem que ficar, até porque demônio fala algumas verdades e depois introjeta uma mentira. Se você for ficar dizendo, não, isso que o demônio falou é verdade, aí na sequência o demônio fala uma mentira e você se lasca. Porque o próprio Satanás usa a Bíblia. Como a adivinhadora lá, que encontrou-se com Paulo e dizia, esses são servos do Senhor. Eles falam uma verdade, mas daqui a pouco introjetam uma mentira. Daqui a pouco promove um engano. O espírito imundo sabe quem Jesus é. Mas aí Jesus fala, olha, na igreja, na sinagoga, não é esse local para você dar espaço para demônio ficar falando. Se cale que você não tem parte nisso. Está expulso. E é isso o ensino que a gente tem que fazer. Não é para ficar dando conversa para Satanás no meio da igreja, nem ficar valorizando a sua palavra. É para valorizar a Deus, o Messias, a Jesus, a obra de Deus, no nome de Cristo. Aí vamos ver Marcos capítulo 1, no verso 26. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. O espírito saiu sem querer sair. Saiu porque foi arrancado. Saiu porque chegou um poder mais forte. Se expulsa o demônio, é sinal que chegou o reino de Deus. Então, o espírito entra, amarra o valente e expulsa esse valente. O Espírito de Deus, o poder de Deus, nos autoriza, nos dá poder para expulsar os demônios, porque Deus é maior, é mais forte, é Senhor sobre o mundo espiritual. E no nome de Jesus nós podemos fazer a mesma coisa que Jesus, porque somos filhos de Deus e somos embaixadores de Cristo nessa terra, representando o reino. E quando nós chegamos junto com esse reino e manifestamos a palavra de Deus, nós podemos também ter a autoridade de Jesus e em nome de Jesus expulsar os demônios. Diz assim Marcos capítulo 1, no verso 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e lhes obedece. Essa foi a tônica do nosso ensino. A soberania de Deus sobre o mundo espiritual. Até ele dá ordem aos espíritos imundos e eles os obedecem. Esta é a premissa que você tem que entender. E espírito imundo obedece Jesus. Espírito imundo obedece Deus, porque Deus e Jesus são senhores no mundo espiritual. Não tem, rapaz, Jesus mandou, o bicho sai. Deus é quem coordena tudo. Deus não está brigando com Satanás e perdendo dele até o último segundo, não. Deus é o Senhor, só existe um Deus. Deus é o Senhor sobre toda a criação e sobre todo o mundo espiritual. E ele já prendeu uma carrada de demônios e permitiu que, como tentação e armadilha, outros demônios ainda existam. Mas a autoridade ainda está em Deus. E se o demônio quer fazer alguma coisa, primeiro que ele não pode fazer para você, todo o nosso ensino, né? Porque você pertence a Deus. Mas quando ele quer fazer algo, ele precisa pedir permissão a Deus. Porque nada sai do controle da soberania de Deus. Tá certo? Foi um estudo de 5 aulas. Foi importante, né? Foi legal. Poderiam ter muito mais assuntos. Eu vou aqui embaixo, no primeiro comentário, vai ter a playlist de Marcos 1. Mas eu vou botar outros vídeos que você pode continuar fazendo um estudo com o meu próprio material. Pelo menos 2 vídeos eu vou colocar para vocês. Um sobre a armadura de Deus, para a gente se defender e combater isso, né? E o outro estudo eu vou colocar sobre aquele fazer jejum e oração, para você também complementar o seu estudo. Agora, no mais, eu estou indo embora. E daqui a pouco a gente volta continuando o estudo de Marcos 1. Mas eu queria dar oportunidade para o amigo me abençoar, né? Se o amigo foi bom para você, foi importante, está ajustando a sua mente, você está vivendo melhor por causa desse ensino, está sendo edificante para a sua vida, está te conectando mais com Deus, você achou importante e por isso quer me abençoar de alguma forma, irmão, pode fazer através do meu Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com.
Lembra que tem esse ponto, né? pr.felipeseabra. Quando você for botar sua chave Pix lá no aplicativo, verifique se está o meu nome, Felipe Rodrigues Seabra. E se a conta é no Nubank. Porque se tiver Felipe Rodrigues Seabra e a conta for no Nubank, é para mim que está vindo o valor e você pode ter confiança de fazer a transferência. Tá certo? Combinado? Que Deus abençoe você, meu amigo, do fundo do meu coração. E até o nosso próximo estudo. Até mais.